Boa tarde, senhores deputados. Uma primeira informação é que a requerente das duas audições não se encontrará presente, pelo que darei a palavra a cada um dos grupos e depois, exatamente, é o que temos. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa comissão. Temos connosco a doutora Catarina Figueira, diretora da Direção de Comunicação e Marketing do CCB. Não temos presente a requerente destas audições. Eu passarei a palavra, portanto, a cada um dos grupos parlamentares presentes, que irão pôr as suas questões, dar a sua opinião. Terão... Isto é pergunta-resposta? Não. Não. A pergunta responde portanto, após a intervenção da totalidade dos grupos parlamentares, a doutora terá um tempo de 10 minutos para... responder ou dizer aquilo que achar por bem dizer. Portanto, e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em boa hora, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou este requerimento para ouvir Vossa Excelência e que aproveito também para cumprimentar a doutora Catarina Figueira, que é a diretora de Comunicação e Marketing do CCB. Nós temos participado neste conjunto de audições em torno do Centro Cultural de Belém, com uma total abertura a ouvir as diferentes versões sobre aquilo que aconteceu e tem acontecido ao nível da gestão e do funcionamento do CCB. Não temos uma visão de que apenas os requerimentos que o nosso grupo parlamentar apresentou é que têm a sapiência total e que, portanto, só eles é que são úteis a aferir aquela que é a verdade dos factos. E sabemos também que, sobre a verdade dos factos, há um elemento que é relevante. Ou seja, os diferentes requerimentos que os diferentes grupos parlamentares apresentaram, naturalmente procurando ouvir intervenções que até podem ser contraditórias, ajudam-nos a melhor entender, do ponto de vista global, aquela que é a situação que nos traz a este momento. Sabemos que houve uma substituição da liderança do CCB,
defendida e decidida pelo atual Governo e pela atual Ministra da Cultura, e sabemos que desde então houve um conjunto de reações de pessoas que têm uma visão diferente sobre essa substituição. E, portanto, não posso olhar para estes dois requerimentos sem naturalmente deixar de saudar os requerentes, neste caso o Grupo Parlamentar do Bloco, por também vos ter convocado para este conjunto de audições. E eu irei centrar as minhas questões e as questões do Grupo Parlamentar do PSD em 3 temas. O primeiro tema que nos importava a nós ouvir a sua opinião era sobre a questão do seu processo de contratação, ou seja, qual é que foi a sua forma de entrada para as atuais funções que desempenha no CCB, se foi um processo aberto, se foi um processo de escolha interna. Portanto, era importante que a Comissão pudesse ficar a saber qual é que foi a sua forma de entrada e de recrutamento para as funções que desempenha atualmente. Um segundo tema prende-se com a autonomia ou a centralização de processos que experienciou ao longo do último ano, durante o mandato da Presidente cessante Francisca Carneiro Fernandes. E aqui pedia-lhe que nos pudesse dar informações sobre o espaço de autonomia que teve no âmbito da sua direção e trabalhando com a administração e com a administradora que tem o pelouro da sua área, no sentido de perceber se entende que tinha as condições para ter autonomia para trabalhar, ou se, quando existia uma maior intervenção por parte da Presidente do CCB, se daí resultava um maior e consequente atraso nos processos em que estava responsável. Este é um segundo tema que também gostávamos de ouvir a sua opinião. E em terceiro lugar, e portanto para fechar a minha intervenção, queríamos também saber sobre aqui um tema de programação, a sua opinião, a sua avaliação de como é que analisa um alegado ou um potencial desinvestimento e uma falta de interesse na promoção, até porque está relacionado com as suas áreas, na promoção do novo festival, o Belém Soundcheck, por comparação com uma eventual transição e transferência desse investimento de tempo e de recursos ao nível da comunicação e do marketing para o conhecido evento, o Festival Felicidade. E que me pudesse fazer esta comparação de como é que houve ou não uma maior ou menor vontade de promover um evento em detrimento de outro. E, portanto, estas questões, a sua contratação e forma de entrada no CCB, a capacidade de ter autonomia para trabalhar ou uma centralização com consequentes atrasos por parte do Conselho de Administração e da Presidente cessante, e a comparação destes dois eventos de promoção e de comunicação, quer do Belém Soundcheck, quer do Festival Felicidade, gostaríamos muito, no Grupo Parlamentar do PSD, de ouvir a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença entre nós aqui hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada... Sim, Maria Begonha, com certeza, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento, obviamente, e faço uma saudação à presença da doutora Catarina Figueira. Um pouco como já disse o PSD, esta já não é a nossa primeira audição sobre este tema, e começar por uma parte introdutória sobre como é que o Partido Socialista vê este processo. Nós sabemos o essencial que nos traz aqui, não desvalorizamos minimamente o contributo que a doutora Catarina Figueira dá ou qualquer outra audição que outros partidos decidiram chamar, pelo contrário, mas também não nos esquecemos de porque é que aqui estamos. E nós estamos aqui porque a senhora Ministra da Cultura exonerou a doutora Francisca Carneiro Fernandes, aliás, depois de já ter negado essa intenção publicamente. Falo de uma forma que nós consideramos que não foi, pelo menos, explicado o critério político. Falo num contexto de crítica do Partido Socialista de que há um desinvestimento e uma falta de rumo e de aposta, até nomeadamente no apoio
às artes e às artes performativas, e vimos nessa escolha da saída da doutora Francisca Carneiro Fernandes e na reação crítica transversal à comunidade internacional, nacional, ao setor cultural, à Comissão de Trabalhadores e um conjunto de personalidades, vimos nessa reação negativa ao afastamento da doutora Francisca Carneiro Fernandes a confirmação da nossa perspectiva. O CCB estava num rumo interessante, com uma aposta interessante, também ouvi-la sobre isso, a criação de uma direção artística e da importância de ter uma direção artística, colocou também, ou devolveu alguma centralidade também, na nossa perspectiva com ganhos, mas ouvi-la sobre isso, à programação e à importância das artes performativas e dessa direção artística no CCB, mas acho que é importante também ouvir a sua opinião sobre isso. Nós não questionamos, eu não disse isto hoje, mas hoje direi, nós não questionamos que cada Conselho de Administração ou cada tutela possa ter uma visão diferente do que se deve passar ou como devem organizar-se as instituições culturais. Portanto, neste caso, é levantado uma cortina brutal de suspeição sobre um ministro anterior entender que, por exemplo, era importante para o CCB e para o novo rumo existir uma direção artística, isso a nós não nos causa qualquer espécie, como não nos causa, aliás, que esta atual Ministra da Cultura entenda que não. Nós achamos é que a opção é questionável e portanto, também gostávamos de ouvir, que conhece, partilha o espaço, conhece bem a casa e que se dedica, corpo inteiro, ao CCB, sobre essa visão. Depois também, para além de se querer focar, na nossa opinião, para distrair do facto que é o afastamento de uma pessoa que reconhecidamente tinha um trabalho interessante, o problema de desorientação do Ministério da Cultura, que parece não ter objetivos, rumo, nem uma visão para o setor, com exceção de 25 medidas que ficámos a conhecer para o setor cultural, muito difusas e que não se compreende. Algumas destas audições são para distrair desse facto, com um conjunto de insinuações de que a pessoa A ou B entrou por esta via ou pela outra. Para nós isso não é o essencial, mas já que aqui estamos, também aproveitando a sua presença, compreendermos um bocadinho algumas coisas que foram levantadas. Em primeiro lugar, há aqui uma tentativa de dizer que durante o período em que a doutora Francisca Carneiro Fernandes esteve à frente do CCB, que havia um ambiente, há uma tentativa de dizer que o ambiente não era positivo e, pelo contrário, as informações que vieram a público, que o Partido Socialista também naturalmente foi recebendo, foi sobre um conjunto, enfim, de alegações, de queixas por parte da Comissão de Trabalhadores do período anterior, mas já agora perguntar-lhe de forma muito aberta, isto é, o que é que trouxe a entrada da doutora Francisca Carneiro Fernandes, na sua opinião, ao CCB, que mudanças é que aconteceram, que ambiente é que era vivido, como é que essa transição se procedeu. Não tenho nenhuma pergunta a fazer sobre o seu processo de nomeação, ou de concurso neste caso, porque, na verdade, apesar das tentativas, já todos sabemos que não havia obrigatoriedade, naturalmente não há obrigatoriedade, quer no caso da doutora Aida Tavares como de outros, não há obrigatoriedade de haver concurso, é perfeitamente regular que haja concursos, mas que haja também um conjunto de cargos que são feitos por nomeação e, portanto, também não tenho nenhuma pergunta sobre isso. Mas sobre a programação, queria perguntar-lhe de uma forma diferente e se calhar mais construtiva, de forma também muito aberta. Foi aqui colocado ontem um conjunto de questões sobre a programação e tem havido um conjunto de insinuações sobre a programação do CCB ter tido algum enviesamento, eu nem acredito que vou dizer isto, mas citando mais ou menos, um enviesamento ideológico, ou de fechamento, ou de política de gosto. E, portanto, eu gostava de perguntar, na sua opinião, se entende com a entrada da doutora Francisca Carneiro Fernandes e de uma direção artística da doutora Aida Tavares, se o CCB se tornou um espaço menos plural do ponto de vista da programação, dos artistas e, enfim, das diversas atividades e programação que apresenta. Se acha que foi menos pluralista. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço. Senhores deputados, agradeço, por favor, que não entrem em diálogo. Senhora deputada Mara Lagriminha, senhor deputado Carlos Reis, agradeço. Se me derem licença, eu dou continuidade. Se me derem licença, dou continuidade à comissão. Passarei a palavra à senhora deputada Joana Mortágua para que apresente o requerimento, faz favor.
Tanta piada. O seu deputado falhou uma carreira na comédia. Falhou uma carreira na comédia. Eu peço imensa desculpa, eu estou entre várias audições, não estou a conseguir estar em todas como gostaria e, portanto, vou ter que fazer a intervenção e sair, e também por isso me atrasei. Mas o importante aqui era, como houve um conjunto de pedidos de audição por parte do PSD, nós tentámos também completar essas audições para tentar fazer o panorama, digamos assim, do que era o clima e quais eram os factos relevantes na administração do CCB, dado que houve alegações contraditórias na altura em que houve a substituição da direção do CCB e, portanto, as perguntas que tenho são muito genéricas, mas, de facto, são as únicas que acho que são importantes neste momento, que é qual é que era o ambiente vivido no CCB antes e depois da entrada da direção anterior e se houve aqui, e chegou ao nosso conhecimento, uma carta com denúncias de vários trabalhadores sobre assédio no trabalho, assédio laboral, bullying e outros casos de mau clima laboral no CCB anteriores à entrada da nova diretora e, portanto, a minha principal pergunta é se notou alguma diferença com a entrada da doutora Francisca Fernandes, se houve alguma tentativa se esse clima existia, se houve alguma tentativa de reparar esse clima ou de mudar esse ambiente que foi denunciado de assédio laboral e se encontra alguma das causas que foram alegadas para a sua demissão, no caso estranheza no vínculo da doutora Aida Tavares, não é essa a forma normal, a comissão de serviço, a forma normal de fazer uma nomeação para cargos temporários ou qualquer outra questão que queira comentar connosco. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à doutora Catarina Figueira para responder, por favor. Não, é pergunta-resposta. É pergunta-resposta. Portanto, uma vez que não estava cá o Bloco de Esquerda, portanto, doutora Catarina, tem 5 minutos. Muito bem. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar os senhores deputados e o senhor Presidente. Vou responder ao Bloco de Esquerda, exatamente. É justamente por aí que começo. Não vou comentar nem a nomeação da doutora Aida Tavares, nem a exoneração da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Passarão por esta comissão os responsáveis que estiveram envolvidos em ambos os processos e, naturalmente, que prestarão os esclarecimentos que os senhores deputados entenderem por bem. Da mesma forma, também não vou comentar casos que envolvam trabalhadores do CCB e que estão muito bem representados pela nossa Comissão de Trabalhadores, que é de todos os trabalhadores do CCB, incluindo os seus diretores, e que tem, de facto, uma atitude sempre muito proativa e muito atenta na resolução dos casos que lhes chegam. Relativamente ao trabalho que faço neste momento e que fiz durante o último ano com a doutora Aida Tavares, posso dizer que é na mesma linha do trabalho que desenvolvo com a doutora Núria Anguita, que é a diretora do Museu de Arte Contemporânea. É um trabalho de estreita articulação, de muita colaboração, de muita comunicação, de reuniões regulares com as equipas, e em conjunto, sentados à volta da mesma mesa, definimos estratégias, olhamos para os números, avaliamos as vendas e vemos quais são as melhores formas e as melhores práticas de trazer ao CCB públicos, e falo no plural porque há um público do CCB que já está convertido e que já está sedimentado, mas temos que ter sempre a capacidade e a ambição de trazer ao CCB novos públicos, e foram feitos alguns exercícios no último ano, e não falo só do Festival Felicidade, falo também do Festival Belém Soundcheck, do qual poderei falar um pouco mais à frente em detalhe, e, portanto, é este o ambiente de colaboração que existe neste momento no CCB e que existiu nos anos anteriores e nas anteriores administrações. Obrigada. Muito obrigado, doutora.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à senhora deputada Sónia Monteiro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a doutora Catarina. Realmente, ao dizer que não vai fazer comentários sobre a doutora Aida, sobre a exoneração da doutora Francisca, então o que é que estamos aqui a fazer? Há estas audições todas que foram solicitadas pelos partidos. Então, se não vamos esclarecer a exoneração da doutora Francisca, as pessoas lá fora não vão saber exatamente o que é que se passa. Há todo um partido, há toda uma estratégia, a doutora faz parte do marketing, portanto, e comunicação, tudo isto tem que passar para as pessoas terem confiança no trabalho que o CCB faz, e não é isso que está a passar lá para fora. O que se vê é o governo anterior colocou à sua disposição pessoas da sua confiança para trabalhar, vem outro governo e coloca pessoas da sua confiança exonerando as anteriores. Isto o que passa lá para fora, para as pessoas, é, ora, o costume, os governos trabalham e dão taxos a quem pretendem. E isto tudo, as pessoas continuam a dizer, é tudo o mesmo, não há mudança. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que haja uma mudança, nós queremos que haja confiança nas instituições e que as pessoas ganhem e queiram ir ao CCB e queiram ver os espetáculos que existem. Então, neste sentido, eu vou colocar, então, durante a gestão da Francisca Carneiro Fernandes, se houve alguma alteração significativa nas estratégias de comunicação e marketing do CCB? Se sim, quais foram essas estratégias? Se identificou alguma prática de gestão na área da comunicação e marketing para que considerasse inadequada ou que não estivesse em conformidade com as normas estabelecidas? E se, durante a gestão da doutora Francisca, se houve ou se existiu alguma divergência nas estratégias de comunicação e marketing. Portanto, espero que continue a fazer o seu trabalho dignamente para que as pessoas voltem a ganhar confiança nas instituições. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, passo novamente a palavra à doutora Catarina, eu peço desculpa, Catarina Figueira, e tem 10 minutos para responder às questões. Muito bem, começo pelas questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado do PSD sobre o meu processo de recrutamento. Eu cheguei ao CCB em abril de 23 e o meu processo de recrutamento foi mediado por uma empresa de headhunting que me contactou, aliás, em novembro do ano anterior, para aferir da minha disponibilidade para participar no processo de recrutamento do novo diretor de Marketing e Comunicação do CCB. Esse lugar, na altura, estava vago devido à nomeação da doutora Madalena Reis, que durante 10 anos exerceu funções como diretora de Marketing e Desenvolvimento, e, portanto, dada a subida da doutora Madalena ao Conselho de Administração, houve a necessidade de se recrutar um novo elemento e, dada a minha disponibilidade para participar no processo, naturalmente em conjunto com outros candidatos que foram contactados de outras instituições, o processo decorreu com esta mediação desta empresa de headhunting, que posso desde já adiantar que foi a Neves de Almeida e, portanto, que culminou na minha contratação para esse lugar. Relativamente à questão da autonomia que o Sr. Deputado me colocou, eu se calhar dividiria aquilo que é a minha experiência pessoal do que terá sido a experiência dos meus colegas diretores, que também passarão por aqui, que poderão dizer de viva voz o que foi a sua experiência no último ano. Como sabem, o Pelouro da Comunicação está com a doutora Madalena Reis e, portanto, aquilo que é o despacho diário da direção era visto em conjunto comigo e com a doutora Madalena Reis, sem que eu tenha notado alguma ingerência da doutora Francisca Carneiro Fernandes durante a sua
presidência. Obviamente que os assuntos de maior robustez eram analisados e eram aprovados de forma colegial pelo Conselho de Administração, mas, como digo, aquilo que era o despacho diário, os temas mais simples e que fazem parte da organização e do planeamento da Direção de Comunicação e Marketing eram vistos com a administradora do Pelouro, como assim tem de ser. Mas admito que, relativamente aos pelouros que estavam com a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que tem uma liderança muito executiva, que de facto possam eventualmente ter perdido alguma autonomia, porque em determinadas matérias e em determinados procedimentos havia algumas vezes uma diferença de entendimento da forma como essas matérias e esses procedimentos deviam ser tratados. Penso que alguém também me colocou uma questão sobre o desinvestimento, foi o Sr. Deputado. Desinvestimento ao nível da comunicação. O Sr. Deputado comparou aí 2 festivais de música, que são os mais recentes no CCB, que vêm na senda dos Dias da Música, da Festa da Música, que todos conhecemos e onde muitos estivemos presentes. Na altura da pandemia sentiu-se a necessidade de facto, criar um novo modelo de festival de música para o CCB. Os Dias da Música e a Festa da Música foram um sucesso, mas considerou-se que eram modelos que já estavam de alguma forma gastos, e é nessa sequência que surge o Festival Belém Soundcheck, que é uma proposta da Direção das Artes Performativas nos tempos da presidência do Dr. Elísio Somaviel. Portanto, ele foi organizado pela Dra. Paula Fonseca e pelos programadores do CCB. Foi anunciado como sendo um festival que ocorreria todos os anos, em março, com a chegada da primavera. Teve uma receita de bilheteira de 115 mil euros, teve uma taxa de ocupação de 73% e acabou por ser um filho único, na medida em que se fez uma primeira edição e não se fez mais nenhuma. A seguir veio o Festival Felicidade, com 22 mil espectadores num fim de semana, com um investimento de comunicação 3 vezes superior ao Belém Soundcheck, na ordem dos 23 mil euros, mas aqui, e voltando à sua questão sobre o desinvestimento, estamos a falar de projetos que foram financiados de forma muito dispar. O Festival Belém Soundcheck, que teve um investimento de comunicação à volta dos 7 mil euros, essa verba estava no orçamento da comunicação e, portanto, estava prevista no orçamento do CCB para essa temporada. O Festival Felicidade, como sabem, teve um financiamento extra e, portanto, naturalmente, que estamos a falar de ordens de grandeza bastante diferentes. Independentemente dos públicos que um e outro festival tocaram, eu gostava de partilhar convosco uma reflexão que fiz nos últimos dias e que tem a ver com a absoluta necessidade da estabilidade dos projetos e que é muito sensível às mudanças dos diretores artísticos, das presidências, e que numa instituição como o CCB convém de alguma forma estabilizar, porque de facto se nós estamos preocupados, e eu particularmente estou muito preocupada com a fixação de público e a captação de novos públicos no CCB, nós temos que dar estabilidade aos projetos. Só se criarmos uma regularidade e uma cadência é que o público realmente se fideliza e se fixa aos nossos projetos. Relativamente às perguntas da doutora Maria Begonha sobre a criação da Direção Artística das Artes Performativas e do Pensamento, eu concordo em absoluto com esse modelo, que aliás foi acompanhado pela criação também de uma Direção Artística no Museu de Arte Contemporânea. Portanto, nós neste momento trabalhamos com 2 unidades orgânicas e temos depois as outras direções de suporte que se articulam com estas 2 unidades orgânicas. São mandatos de 4 anos, em que cada diretor artístico tem tempo mais do que suficiente para implementar a sua visão estratégica daquilo que deve ser o projeto cultural, quer nas artes performativas, quer nas artes visuais, e estou absolutamente de acordo com esse modelo, sempre em articulação, obviamente, com as restantes direções. Gostava ainda também de referir que, ainda no capítulo das estratégias de captação de público,
É realmente um tema no qual a Direção de Comunicação e Marketing está particularmente empenhada, e isso consegue-se não só através destes grandes eventos dos quais já tivemos a oportunidade de falar, mas também de outras estratégias que a minha direção em particular está a implementar. E uma delas foi, de facto, todo o rethinking que foi feito do cartão CCB, que é um programa de fidelização que nós temos e que permite a entrada gratuita no Museu de Arte Contemporânea durante todo o ano e um desconto de 30% nos espetáculos que sejam produções ou coproduções CCB, e no ano passado nós fizemos um estudo bastante exaustivo do que são os programas de fidelização de outras instituições congêneres, nacionais e internacionais, em comparação com o cartão que nós próprios temos, e por sugestão da Direção de Comunicação e Marketing, depois aprovada pelo Conselho de Administração, neste momento esse cartão passou a ser gratuito para o segmento jovem. Achamos que é absolutamente estratégico darmos esta oportunidade aos jovens, e posso dizer-vos que, sendo um programa que tem este caráter gratuito, há pouco mais de um mês já conseguimos que 1.300 jovens aderissem a este cartão. E, por outro lado, e também porque é importante fixar o público ao território de Belém, nós não estamos no centro de Lisboa e, portanto, sofremos quase dessa alienação. Finalmente, este ano, estamos em condições de cumprir o projeto arquitetónico que foi desenhado por Vitório Gregotti e Manuel Salgado há mais de 30 anos, e vamos finalmente avançar com a construção dos módulos 4 e 5 do CCB, que integra um hotel, que integra novas galerias comerciais, e estamos confiantes de que também, dessa forma, vamos conseguir alavancar o número de espectadores nas salas do CCB, o número de visitantes do Museu de Arte Contemporânea, e é outra grande estratégia que temos para captar o público à nossa instituição. E estou a ver ali pelo cronómetro que só tenho 1 minuto e meio, e vou dedicar este tempo que falta à equipa CCB, que é formada por profissionais de enorme valor, de enorme dedicação, de enorme profissionalismo. Nós temos muitos colaboradores que estão na casa há 20, 25, 30 anos, temos outros mais novos que trouxeram sangue novo à instituição, e todos nós, porque eu também me incluo nesse grupo, os diretores do CCB também são equipa CCB, temos vivido nos últimos meses num clima de grande turbulência, pelas notícias que têm saído quase numa base diária nos jornais, pelos comentários das redes sociais, e, de facto, depois de todas estas audições, que considero obviamente muito importantes, e depois de todos os esclarecimentos que forem prestados, acho que é muito importante devolver ao CCB essa serenidade e essa tranquilidade, porque, de facto, cada um de nós só poderá estar ao seu mais alto nível de desempenho e de foco e de concentração num clima de tranquilidade e já agora também de esperança no futuro e nos projetos que nos esperam. Portanto, para a equipa CCB, o meu agradecimento também, porque continuaram a trabalhar todos os dias com o mesmo afinco e com o mesmo profissionalismo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Catarina Figueira. Está terminada a audição. Agradeço também. Resta-me despedir e desejar um bom trabalho.